Então, queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para juntos, mais uma noite, no estudo do seu Evangelho, estarmos aqui reunidos. Então, o Jorge nos trouxe semana passada um tema muito interessante, né? Jesus dizendo, né, para amarmos uns aos outros como ele, né, como eu vos amei. E o Jorge aí nos trouxe tão bem o que seria esse amor de Jesus. Então, quando a gente fala em amor, desde do mês passado, que trouxemos Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, tudo isso nos mostra realmente a segunda revelação, que é Jesus e o amor, que a gente vai ter no Evangelho a primeira revelação, como Moisés, justiça, Jesus, o amor, caridade, e depois a terceira revelação, o Espiritismo. Então, quando a gente fala de amor, como o Jorge trouxe tão bem a semana passada, a gente vai lembrar do quê? Que o amor é uma potência da alma. E quem fala sobre as potências da alma é Leon Denis, né? Então não tem como falar de amor, não tem como relembrar esta frase de Jesus, como eu vos amei, sem pensar nas potências da alma de Leon Denis e sem buscar uma história que é toda amor. Vocês lembram do Jorge, né? Então tá lá a fantástica história de Jorge, né? Que era humilde, que vivia indo visitar o Chico e que a gente vê aí ele sendo recebido por Jesus, mas vale muito a história. O senhor que ajudava lá na fraternidade, atendendo junto ao Chico em Uberaba, que relata essa história, e o relato dela nos traz assim uma reflexão muito interessante, né? Para o nosso modelo de amor em nossas vidas, né? Para mostrarmos quando Jesus fala como Jesus ama. Então, tem um relato desse moço, né? Que eu peguei algumas frases. Então, ele fala assim: que o Jorge, esse moço, né? Esse senhor, vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia batida, mas seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do médium, do Chico. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Ele ouvia a palestra e até chorava. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos, calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimira apertando-lhe o corpo franzino, né? Aquele corpo magrinho. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de erro. Na fala dele, a gente já vê o olhar do outro para com o próximo, para com o meu irmão, que não é o meu irmão de casa, né? E aí o Chico perguntava para ele, eu vou contando para não ter que ler a história toda. E aí, Jorge, como você veio? Ah, eu vim olhando as flores que o Senhor Jesus nos deu. Ah, eu vim olhando o céu que o nosso Pai maior nos abençoou, né? Aí o Chico, em determinado momento, falava assim para ele: tá bom, agora o nosso Jorge vai declamar alguns verbos. Aí, ó, o nosso irmão diz: eu chegava até a me virar na cadeira perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava um, dois, quatro versos. Aí o Chico dizia: bem, agora, para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. E o Jorge falava: qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa do Chico. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava um único botão surrado no paletó, colocava as mãos para trás, a semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade. Olhava para ver se estavam observando e sapecava
inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. E aí, esse irmão vai dizendo que um dia ele pergunta para o Chico do Jorge, e o Chico relata: Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, feridas nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. E aí, esse nosso irmão que está relatando, ele diz assim, ó, não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza. E as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais forte nos recessos de minha alma quando lembro. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Então, vejam. Jesus disse: Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Então, quando a gente lembra o que o Jorge nos trouxe a semana passada, né? Amai-vos como eu vos amei, a gente busca o amor, não é aí como ele disse que queria dar o chinelo, a roupa, mas que sempre deixou para depois, né? A própria impaciência dele não demonstra este amor que Jesus nos traz. Então, no livro Espírito e Vida, um livro que eu fiquei para mim, daquela biblioteca toda que o Volpe doou, tem um texto lá que chama Tesouros de Amor. E eu lembrei que eu li esse livro e lembrei desse texto. Então, ele está assim, ó. Ele fala assim. Eita, ai caramba, travou. Tesouros do amor. Sim, todos temos esses tesouros para ofertar, tá? Então, em Lucas, capítulo 7, 36 a 46, a gente vai pegar aquela passagem que a mulher lava os pés de Jesus, né? No 44 está lá. Em seguida, virou-se para a mulher e disse para Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com sua lágrima e enxugou com seus cabelos. Então, gente, sim, todos temos um tesouro para ofertar. O Senhor, aqui no caso de Jesus, deixou-se comover pelas lágrimas da mulher sofredora que lhe banhava os pés. Era o único tesouro ali que não custava moedas, refletindo toda a grandeza do arrependimento e do erro desta mulher e da sua sede de amor. Todos nós temos sede de amor. Essa sede de amor é o eu de Jesus. Então é muito interessante que não há necessidade da moeda, não há necessidade do dinheiro, né? A paciência para que o Chico tinha para com o irmão Jorge, né? Entendendo ali todos os seus desafios, que é a grande lição de amor deixada nessa história. E não o chinelo, a camisa e a roupa que ele esqueceu, embora para esse irmão faria muita diferença, né? Um chinelo, uma camisa, né? Mas a impaciência do nosso irmão e a paciência de Chico Xavier. E aí ele ainda relata dizendo que quem veio buscar aquele irmão a quem, né, ele tratou e hoje ele entende que isso é o amor de Cristo, foi Jesus, né, que nunca abandona e não deixa órfão nenhum dos seus filhos. Então, quando a gente fala das potências da alma, a gente lembra da história de Leon Denis, que a secretária escreveu, né, o livro Na Intimidade, mostrando uma criança pobre
que aprendeu sozinha, porque o pai não podia mandá-lo para a escola, né? A mãe ensinou em casa. E a gente vê que esse irmão nos traz uma riqueza, vamos dizer, uma riqueza, porque logo após Kardec, Leon Denis é conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, apóstolo do espiritismo, dadas suas qualidades intrínsecas de estudo do espiritismo. Ele começa lendo ali pela vidraça de uma livraria, quando a livraria fechava, ele ficava muito chateado, depois ele compra, né, o livro dos espíritos, começa a ler, e é dessa forma que até sua mãe e seu pai se convertem ao espiritismo. Então, lá no livro dele, que eu até coloquei os três fundamentais aqui para a gente ler, depois da morte, que muito inspirou o nosso patrono, né, o professor Eurípides Barçanufo, ele diz assim, ó, pensa, para qualquer um de nós aqui, que a Terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica o teu caráter, reforça a tua vontade. Essa vontade de amor todos temos. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo do céu luminoso. A gente viu o Jorge ali, né? O que você viu, Jorge? Tudo que Deus fez. Isso é amor. Este é o amor que o Cristo. Então, Denise, ele jamais cursou uma academia oficial, mas formou-se na escola prática da vida, na qual a dor própria e alheia, o trabalho mal retribuído, as privações heróicas ensinam a verdadeira sabedoria. Por isso ele sempre dizia: os que não conhecem destas lições ignoram sempre um dos mais comovedores lados da vida. Nosso irmão Jorge, amigo do Chico, ele conheceu todas essas lições, né? Como o nosso querido Leon Denis aí está dizendo. Então, voltando nas potências da alma, Leon Denis nos traz obras maravilhosas, pilar de sustentação do espiritismo depois do Kardec, depois da morte, que nós já comentamos bastante por conta do professor Eurípides, o Grande Enigma e o livro que nós já vimos bastante coisa dele na nossa palestra, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Então, é um material importante para desenvolvermos esse nosso tema da espiritualidade, a nossa reforma íntima, né? Com conhecimentos que podemos acessar todos os dias. Vira e mexe, eu pego o meu e dou uma olhada aqui. Obra onde percebemos o valor da doutrina espírita em nossas vidas, ampliando a consciência deste investimento em nós. É um investimento em nós, gente, porque a gente, através dessas leituras, busca uma vida renovada e transformada em Jesus, porque nós já entendemos que somos os agentes, somos os arautos desta nova vida em Cristo, né? E trabalhamos outro dia, são chegados os tempos, né? Onde a matéria vai dando espaço a essa era de fortalecimento do espírito. Isso é espiritualidade. Porque os convites, né, estão sendo distribuídos. Olha, Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um convite, né? Para essa festa dos céus. E aí a gente tem que parar um pouco de pensar só lá no nosso futuro, voltando como espírito, e pensar numa vida mais feliz agora, né? A festa é a nossa paz interior. Então, Leon Denis trouxe a beleza de viver. Quando entendemos de onde viemos, eu sou espírito. Para onde vamos, voltarei para a espiritualidade. E o que eu faço aqui? Quando eu entendo isso, a nossa vida hoje fica mais leve, porque eu sei planejar a minha missão aqui, né? Junto ao meu irmão. Como foi esse nosso amigo que relatou a linda história aí do Jorge, né? Então, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 3 ele vai falar de amor, que é uma potência da alma. É uma coisa que nós precisamos desenvolver. Se ela não é nata na gente, nós precisamos desenvolver. E ele fala que este poder se resume a três palavras: querer, saber e amar. Olha que interessante. E aí a gente já sabe que o querer, o saber e amar está muito ligado à lei da atração, né? A lei da atração
designa um aspecto das nossas vidas no qual somos capazes de atrair o que desejamos. Já sabemos que o nosso pensamento positivo atrai. Esse tipo de realização acontece como vibramos positivamente uma quantidade de energia, enviando essa força ao universo. Dessa forma, atraímos o que desejamos, como se fosse um imã vivo aos nossos sonhos e vontades. Toda vez que eu tenho uma vontade, toda vez que eu quero, então eu quero viver melhor, eu quero ser feliz, eu atraio isso para mim. Ah, Marta, mas a gente está no mundo de provas e expiações. Para ser feliz do modo que der, do modo que você desejar e procurar. Então, essas três palavrinhas são três potencialidades para a nossa evolução. Elas nascem com o ser e vão se ensaiando para se revelarem cada vez mais harmonizadas com a lei divina. Então, a nossa evolução depende da vontade, dessa busca de querer, saber e amar. Até no livro dos Espíritos, na questão 88A, o Espírito São Vicente de Paulo diz assim, ó, amai-vos uns aos outros em toda a lei divina, mediante a qual governa Deus o mundo. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, é muito interessante isso, porque o amor é a nossa lei de atração para nós que somos seres vivos, que raciocinamos, que somos organizados, tanto que a vida de Jesus nos inspira a querer, a poder e a amar para as esferas mais máximas. Toda vez que ouvimos falar de Jesus, já queremos a nossa melhoria, já sabemos que com ele podemos. Isto é amor. Nós somos atraídos por este amor. Quando falamos, ah, Jesus nasceu, ai, Jesus, nós somos atraídos porque nós somos seres organizados. Por que nós nos atraímos? Porque Jesus é um espírito puro, tem o saber da ciência e de todas as coisas, e isso nos atrai. Em Jesus resplandece a luz solar do amor. Então, se eu estou com ele, ouvindo essas frases dele, eu sou amor. Então, ele fala que o amor é a lei da atração. E a atração é a lei do motor nas matérias, na matéria inorgânica. Então, quando a gente pensa no ciclo da água, na fotossíntese, a perfeição do ciclo da água, né? Essa água que vem da chuva e volta evaporando, né? Então a gente pensa nisso, a gente pensa que isso é amor. Isso é amor. Então, para nós, seres vivos, nos atraímos pelo amor. E já essa atração da natureza é a lei de amor por todos nós, né? Então, são forças da atração, ensaios da lei de amor para a matéria, né? Essa força de atração, que é amor, é ensaiada pelas plantas e animais. Mas para nós, homens, o amor é a lei que nos atrai para o conceito de fraternidade. Falamos de Jesus, amamos Jesus, mas não colocamos o amor naquele irmãozinho que está como o irmão Jorge, fedido, né? Que vem ali como se fosse atrapalhar. E veja, nós somos pessoas organizadas, seres vivos, que já deveríamos estar, que temos em nós essa potência da alma. E quanto mais ela for desenvolvida a favor do nosso próximo, mais eu serei amado, mais eu serei feliz. Então, vamos ver as palavrinhas de Leon Denis. Querer. Já queremos algo nobre ou ainda estamos ali no materialismo, né? Já quero ajudar aquele meu irmão que está precisando do chinelo, que está precisando de um abraço, ou ainda estou preso às riquezas deste mundo? Nossa, o cheiro dele é tão forte que eu não consigo nem chegar perto dele, né? Saber como está o nosso conhecimento, que horizonte já alcançamos na criação. Citei três livros ali atrás. Qual daqueles você já leu? Eu já entendo o vir, ir e estar aqui na Terra, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, ou preciso ler mais um pouquinho? E o amar, como está esse amar? Envolto no egoísmo ou já está se libertando nessas nossas palestras? A gente já pode ver que a gente está a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Este amor de Jesus é um amor que liberta, que nos torna mais livres e onde sentimos os gozos mais felizes
amando o outro sem esperar de volta. Então, dá para ser feliz aqui na Terra, quando eu desenvolvo o amor. Em que ponto está o meu querer, o meu saber e o meu amar? Em que ponto? Então, todo o poder da alma, Leon vai dizer que se desenvolve dentro da potência do amor em três palavras, como ele já colocou tão bem aí. Mas essas palavras, elas têm um peso, né? Ora eu quero mais, ora eu sei mais, ora eu amo mais. Então ele vai falar das três possibilidades. Ele diz assim no livro: querer. Querer é fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem que atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então ele nos traz aí a vontade, porque muita gente, muitas vezes, nós focamos toda a nossa energia em um querer que não condiz com as nossas necessidades. Quer ver um exemplo? Eu quero aquela mansão. Enquanto eu não tiver aquele Porsche, né? Enquanto eu não estiver naquela viagem no Caribe, então, assim, para mim não basta ir ali para a praia ou ter uma casa simples. Eu quero muito além do que condiz com a minha necessidade. E a minha vontade está dirigida para um foco. Então, eu ainda não entendi de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Porque existem outras necessidades, né? O homem tem a necessidade, sim, da casa, da refeição, de curtir o sol, né, os elementos da natureza. Eu coloquei umas pedras ali como refletir e meditar sobre a vida, assim como a menininha ali orar, um bom sono. Quais são as minhas reais necessidades? Para onde eu devo convergir a minha vontade? E quando a gente está na doutrina, a gente já sabe que a gente precisa da casa, precisa do carro, precisa da viagem, mas a gente precisa colocar na balança o que o meu corpo, né? Senão eu adoeço nessa corrida da vida para conseguir dinheiro para tudo isso, né? O equilíbrio. Eu preciso querer ter esse equilíbrio. E aí, quando a gente fala de para querer, saber e amar, é preciso ter vontade, é importante a gente entender, voltar lá no pensamento e vida, que vontade é a faculdade soberana da alma, né? Então, aqui, Emmanuel traz um exemplo muito claro. Ele compara a nossa mente, espelho vivo da consciência lúcida, olha, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí ele fala que nós temos o departamento do desejo, que é o que você deseja, né? Ele ainda diz, ó, que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, eu desejo, tenho aspirações e preciso trabalhar para isso. Tem o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, tem o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, tem o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, né, que definem os investimentos da alma, mas tem lá o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é a vontade que impulsiona o desejo, que junto ao seu desejo desperta a sua inteligência, que não é só o que você quer, né? Como diz Paulo, eu coloquei lá na frente, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Então, a vontade está ali, fechada na gerência esclarecida e vigilante, que é a minha vontade. E aí, Emmanuel diz que nos tempos do Consolador, quer dizer, nos tempos de Moisés foi de uma forma, né, de Jesus, mas hoje, nos tempos do Consolador, o nosso desafio nem é mais separar o bem do mal, e sim o bom do menos bom. Porque vocês viram como a sociedade caminha, como a terra está conflituosa. Então, hoje eu separo o bom do menos bom, e não só deste mal que muitas vezes está escondidinho ali nas entrelinhas, né? E aí a gente lembra que Jesus saiu a semear. E é muito engraçado quando a gente fala da semente, fala assim, caiu em terra, né? Caiu na terra que os pássaros comeram, nos espinhos, nas pedras, mas vamos lá, como espíritas, a gente entende que o evangelho já caiu no terreno sólido. Nosso coração é uma terra fértil, nós já acreditamos. Nós já estamos aqui estudando, nós já estamos, né, dentro da doutrina. Então, eu falo assim, mas
eu consigo. Meu fruto hoje produz 30. Então, hoje, a minha vontade tem que ser de produzir 60, 90, até chegar em 100, porque a gente já sabe que a semente já foi plantada no nosso coração. Então, quando a gente volta na parábola da semente, é muito interessante a gente pensar que existem irmãos que a terra, o passarinho ainda leva, existem irmãos que os espinhos ainda, mas vamos pensar que nós já estamos produzindo, né? Então, aquele irmão que estava lá na história do Jorge, ele estava ali auxiliando e produzindo, e ele se deparou que ainda faltava alguma coisa. Então, se o fruto dele era 30, hoje, diante da história do Jorge, ele já consegue, com outros irmãos, produzir 60. E aí vamos. É muito interessante a gente lembrar essa história com maior produção. O que eu faço para produzir mais, né? Então, a vontade ela funciona com aquelas ondas mentais, capacidade de escolher em que onda eu me ligo, em que sintonia eu me ligo, né? A sintonia de Jesus, sintonia do Evangelho, ela já está um pouco clara para todos nós. Aquela época nossa do instinto, das necessidades básicas, lá do primitivismo, que Emmanuel chama de monomaníaco do prazer interior, a pessoa é monomaníaca, ela quer todo o prazer só para ela e dane-se os outros, já passou. Com esse saber, com essa busca de informações, a gente já está transformando a nossa emoção de raiva, de ódio, instintiva em sentimento. Nessas lutas da vida, nessas dores que nós passamos, nessas nossas diferentes encarnações, as nossas emoções foram transformadas em sentimento, sentimento do amor, vontade. Nós temos vontade de conhecimento, e quando a gente tem essa vontade do saber, até os benfeitores, né, chegam perto da gente. O nosso interesse espiritual não é mais baseado em emoção, da raiva, da tristeza, do desespero, ela está baseada no sentimento do amor. E isso é evoluir. E isso é a sintonia de Jesus. E isso é amar como eu vos amei. Então, querer saber e amar milênios e milênios de evolução para a gente entender tudo isso, né? Que o prazer mundano da posse precisa ser transformado em prazer de servir e de fazer-se melhor. Isso é buscar o progresso. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, vontade de estar, de desenvolver a fraternidade em mim, de acalentar o irmão Jorge. Ele falava assim: não tem quem chegue perto dele e não tenha o sentimento de repulsa. Chico não tinha. Ele beijava o Chico, deixava o rosto dele cheio de sangue, porque a boca dele era cortada. Chico nunca passou a mão no rosto, né? Era amor por aquele irmão. Mas, aí Jesus diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Está em João, essa frase de Jesus. Vontade. Então, vontade é o que a frase diz em cima, é ter fé. Querer é a capacidade de convergir toda a energia da minha alma para as culminâncias da vida. Quais são as culminâncias da vida? O amor ao próximo, não é verdade? Então a gente lembra que o apóstolo Paulo queria muito espalhar tudo que Jesus trouxe, né? E fez muito, né? Mesmo preso ali, digitava os documentos para que fossem espalhados, para que os irmãos estudassem, né? E aí a frase que eu falei lá atrás: tudo é possível, mas nem tudo me convém. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, isso a gente tem que ver dentro da doutrina também. Está lá no Evangelho, tudo que eu posso e tudo que eu preciso fazer para minha alma. Isso é o querer. E o saber, Marta? Aí Leon Denis diz assim: sem o estudo, sem o conhecimento das coisas e das leis divinas, o pensamento e a vontade pode transviar-se. Sem estar a todo e qualquer momento ligado no Evangelho, a minha vontade pode transviar. Se não nos empenhamos à busca dos conhecimentos mais elevados, a gente já sabe o que acontece. Com a vontade, adquirimos conhecimento e este leva ao pensamento comandos felizes ao corpo perispiritual. Estamos em formação.
aquele escritório de pensamento, de movimento, ele está sendo formado, ele está sendo desenvolvido. E ele fica no meu corpo perispiritual, que é o que eu levo depois, que eu abandono o meu corpo físico, né? Passando, então, olha lá, toda vez que eu tenho o comando feliz, ele é gravado ali no meu HD, passando ao corpo físico e traduzindo tudo isso em saúde, felicidade, alegria, ou o contrário, né? Pensamentos negativos, doenças. Então, isso tudo está no conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu trago saúde e felicidade para a minha vida. Olha que interessante. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E é importante falar de conhecer a mim mesmo, porque muitas vezes eu sou como o irmão, teve coragem ali de nos relatar, ele era egoísta. Ele queria que acabasse logo e o Jorge estava atrapalhando, né? Então, conhecer a mim mesmo vai fazer com que os meus frutos de 30 passem a 60, porque eu preciso trabalhar em mim a paciência, a tolerância, a calma. Então, o conhecimento de si é a chave do progresso individual. A partir do autoconhecimento, passaremos a ter consciência da necessidade de construção de uma fé raciocinada. Quer dizer, aquela coisa que eu acreditava, né, no banho de arruda, de sal grosso, ou de ir à igreja toda semana, senão eu era castigado, né? O que garantiu uma fé cega era a falta de conhecimento. Quando eu me conheço e tenho a busca, eu consigo construir uma fé raciocinada, né? Como podemos diferenciar, eu coloquei aqui, a fé cega da fé raciocinada? A partir do momento que eu busco o saber, o conhecimento. E Emmanuel diz assim: buscar conhecimento é engrandecer-se trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. A partir do momento que eu conheço mais, eu tenho mais envolvimento com esses gênios, esses nossos irmãos da imortalidade gloriosa. Olha que interessante. Então, na penumbra, na ausência de conhecimento, nós não visualizamos essa luz. O conhecimento nos apresenta a luz. Isso é o saber. Lembram daquela história que a mulher sempre falava, marido, a vizinha é uma porca, olha como a roupa dela é amarela no varal. E um dia ela falou assim, ué, olha, criou coragem e lavou as roupas, a roupa tá branquinha. E o marido fala para ela, não, meu amor, fui eu que lavei a janela. Então veja, gente, apontar o outro, né? Como eu vos amei, né? Jesus não apontava ninguém, não diminuía ninguém, não é verdade? Então, o que estava sujo não era a roupa da vizinha, era a própria janela, né? Esse livro, Estude a Vida, Estude e Viva, ele é muito interessante também. E eu tirei uma frase de lá. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. É forçoso e forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Nesse caso da história, caridade para conosco e caridade para com o outro, não é verdade? Então, a libertação verdadeira vai ser abolir o cativeiro da ignorância. Tanto o irmãozinho que não tinha paciência lá no centro espírita com o Jorge, como essa nossa irmã que critica o outro sem saber a causa do problema. Aliás, com janela suja, com a janela aberta, eu não tenho nada com a roupa do outro. Se eu não posso acrescentar e ajudar o outro, né? Isso aí é uma abolir o cativeiro da ignorância. Isso é ignorância. Aí eu quis colocar aqui o quanto a gente aprende nestes 13 livros de André Luiz, na coleção completa dele aí, que a vida no mundo espiritual, tá? Então, quando eu lembrei aqui de sair um pouquinho do cativeiro da ignorância, é porque quanto mais a gente estuda e busca conhecimento, estude e viva, a gente acaba vivendo pelo menos um pouquinho melhor, né? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é o pão da vida, né? Nem só da matéria vai viver o homem, né? Saímos do valor de bens materiais para a fonte, teria que ser saiamos aqui, do valor de bens materiais para a fonte do conhecimento.
Feliz os que têm fome de luz, porque terá saciedade. Quem busca, quanto mais eu busco, mais saciado eu fico. Quanto mais eu busco, mais felicidade eu encontro no mundo de provas e expiações. O livro Caminho, Verdade e Vida diz assim: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Então, veja, Jesus nos mostrou, nós até conversamos na quinta-feira, o porquê que eu sofro, o porquê que eu estou no planeta Terra. São os princípios da doutrina. Então, o conhecimento com ele é a claridade que transforma a minha vida, que nos confere o dom de entender essa mensagem, né, de cada dia, de cada coisa que acontece conosco. Então, saiamos do valor dos bens materiais, vamos sair dessa parte, né? E aí a gente entra no amar. O amar é pura essência. Só a palestra do Jorge, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, já nos fala de amar, né? E qual é o problema do ser? Qual é o problema do meu caminho, do meu destino? Qual é o problema das minhas dores? A falta de amor. O amor é o resumo de tudo, é o fim de tudo. Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida, a nossa segunda revelação de amor e de caridade, porque Deus é paciência e é puro amor. Ele aguarda o despertar do nosso amadurecimento, pois somente através do amor nós chegaremos até eles, né? Então, amar, gente, é um verbo, amar é ação. Não basta falar eu te amo, né? Tem que agir. Levar lá o chinelo para o Jorge, a camisa, já que a dele estava surrada, abraçar aquele irmão, independente do hálito dele, verificar o que ele precisa. Amar vai depender dessa vontade, desse meu querer, desse meu agir. Como Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Se o seu hálito é ruim, por que que os outros podem aguentar o meu hálito e eu não posso aguentar os dos outros? Jesus nos ensina a amar até o inimigo. E a construção desse caminho aí vai depender muito da vontade, né? Da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, que é a escolha, e do conhecimento, desses estudos para discernir que há várias maneiras de amar e de expressar esse amor para o outro. Amor para mim, eu mesmo para o meu pai, para Deus e até para o inimigo, como ele coloca aí, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É. Não tem como fugir disso. Mas nós entendemos o amor. Essa é uma reflexão importante, né? Porque Deus, como diz Leon Denis, ele não nos criou aos pares. Nós somos pessoas distintas. E aí nós temos muita dúvida com relação a isso. Então ele fala assim lá: o amor que nos une e atrai deve ser superior aos caprichos e interesses materiais ou do amor próprio. Se o Pai nos criássemos como duas almas que se completam, separados nos tornaríamos incompletos e não chegaríamos à perfeição. Isso não seria obra divina. Então, nós somos seres distintos, mas precisamos do outro. Aquilo de encontrar uma gêmea, né, como está aí nas revistas, e todo mundo fica procurando a alma gêmea, mostra sempre que você busca um parceiro, mas a evolução é sua, é só sua, né? Só que até mesmo no grupo familiar, o amor é deturpado como posse, disputa de ciúmes, briga, né? Então veja lá, pai e mãe que tem um filho ali maravilhoso, tal, brigam pela disputa de pouquíssimas. É orgulho isso é egoísmo, isso é vaidade, né? Na família tem ausência de perdão por uma briga de nada, irmãos passam anos sem se falar, né? Arrogância, falta de humildade ainda são entraves para a paz e para a harmonia, que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que é tudo isso, gente? Falta de compreender o amor. E aí Denis, ele revalida, a verdadeira família é a do espaço e compõe-se dos espíritos que subiram às esferas ásperas do destino, quer dizer, muita dor, que se compreenderam, se amaram e que, como Deus, não querem receber. Oferecem o amor. Não quero receber a minha alma gêmea, não quero receber o meu filho perfeito. Estamos juntos na imperfeição para que eu possa oferecer o meu amor. Então, amor é uma forma inexaurível, é sublime, é criador, é reformador, é transformador, pelo amor
que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Por isso que eu quis colocar a historinha do Jorge e o relato daquele irmão que estava a serviço a alguns. A criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes, né? Cada alma é um sistema de força, é um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a sua elevação. E quando nos elevamos, né? O que é iluminar por dentro, né? Aí Leon Denis diz que das almas se desprendem radiações e eflúvios regeneradores que constituem uma atmosfera de paz e uma proteção particular para você toda vez que pensamos e desejamos carinho a nós e ao próximo. Durante as nossas preces, na palestra edificante no grupo espírita, no passe, na aplicação, no recebimento, quando fazemos o evangelho do lar, nas ações de gentileza do dia a dia, nas palavras gentis numa conversação, no olhar compreensivo a quem está necessitado, no abraço acolhedor, na prece ao necessitado, mesmo distante deles, são ensaios de altruísmo que realizamos todos os dias e que voltam para nós como felicidade. Está no livro Problema do Destino e da Dor, que nós já sabemos que teve um estudo dele 100 anos depois pela AME, e que a AME comprova esse bem que faz ao nosso corpo e à nossa mente. Então, o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, o amor da raça, o amor à humanidade, são refrações, são raios refratários do amor divino. Toda vez que eu vibro este amor a estas pessoas, eflúvios saem da minha alma, que abrange, penetra em todos os teres e difunde-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil formas esplêndidas, florescências de amor. Vocês lembram de Ananias, quando Jesus manda ele até Estevão, né? O antigo desculpa, Saulo, que é Paulo, né? O que ele foi? Ele foi. Sabíamos nós, tem lá no Pensamento e Vida, o que é cooperação. Cooperação são ensaios de altruísmo, de solidariedade. Sabemos nós que a família de Ananias foi toda dizimada amando de Paulo, de Saulo de Tarso. E mesmo assim, ele coopera com amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esses ensaios de altruísmo, de solidariedade que a Ananias trouxe aí também, será que você tem de sua família toda dizimada, escuta Jesus dizer, vai lá e ajuda o irmão cego que matou toda a sua família? É este amor que Jesus está falando. Esses ensaios de altruísmo que realizamos no cotidiano são mudanças de pensamento necessárias ao espírito reincidente em erros, que é a lei de causa e efeito, que passa pela dor, alvejando o reequilíbrio das marcas das transgressões passadas. Se ele teve a família dele toda ali naquela forma, é porque ele tinha alguma coisa, né, a passar. Então ele entende isso e ele vai ajudar o outro, que também está precisando. É muito interessante, né, essa passagem dele. Então, a regeneração, a nossa regeneração, exige sacrifício, assim como o aprendizado do amor exige um certo sacrifício, né? Parece às vezes que a gente está tateando ali no escuro, né? Porque continuaremos tateando ali no escuro, né? Perigando cair ali no barranco, se nós insistimos na nossa escuridão moral, se insistimos em sermos míopes para as nossas imperfeições, cego para esse sentimento elevado do amor, cego para praticar o que Jesus nos ensinou, indiferentes à dor do outro, sem compaixão, seja com o próximo ou com a família, enfim, somos filhos do mesmo Pai, portanto, somos irmãos e sabemos, mas nós somos, muitas vezes, indiferentes. Está na hora de ser igual. O mundo precisa de pessoas dando as mãos. No livro Pensamento e Vida traz essa reflexão sobre a regeneração, né? Ele fala lá,
como eu vos amei. Então, além de Jesus, existem exemplos de almas nobres e anônimas enviadas por Jesus para nos ajudar, né? Nós já sabemos disso, né? Então, olha lá, Ananias, né? Tinha tudo para não ajudar Jesus. Foi uma alma nobre, praticamente anônima. E Jesus continua a enviar esses irmãos para nos ajudar. Então, meus queridos irmãos, vamos pensar no amor. Conversando com o Jorge, a gente tem essa semana de. O Jorge vai trazer o amor cobre uma multidão de pecados, né? E depois a gente entra no mês de maio, que já vem o amor das mulheres e o amor das mães. E eu estou estudando as mulheres de Jesus e vendo o quanto elas tiveram uma colaboração muito especial em nos indicar esses laços de amor. Que Jesus nos abençoe, continue a nos irradiar esses anônimos que nos ensinam a amar todos os dias. E que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.